Olá, meus amigos, já dou início a mais uma edição do programa Imóveis em Foco, direto da Lacerda Planejados, trazendo o melhor do universo decor para você. E aí, tá curioso? Confira as atrações. Saiba sobre a proibição de despejo. Veja a importância das mídias sociais. Veja diferentes ambientes coletivos. Confira o momento corporativo Metamóveis. E confira um lindo projeto executado da Lacerda Planejados na Adriana Estilos Ré. Já puderam perceber que o programa de hoje está imperdível, né? Então não sai daí e já está começando. E já iniciou o programa de hoje. Para você que está sempre acompanhando o Tribuna Online, saiu uma matéria muito interessante pela aprovação da proibição de despejo por não pagar aluguel. E é sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo o advogado e corretor de imóveis João Batista, que vai estar nos explicando sobre essas proibições, né? Exatamente, Márcio. Após mais de 20 projetos apresentados, projetos de lei, que convergiram nesse projeto de número 827 de 2020, que foi apresentado lá em dia 23 de março de 2020, no ápice da pandemia, prevê a suspensão da concessão de liminar nos casos de desocupação, nos casos de despejo de imóveis. Esse projeto de lei, ele ainda depende da sanção presidencial, foi aprovado na Câmara dos Deputados agora no dia 14 e agora passa para o presidente, no prazo de 15 dias úteis, ele poder sancionar ou vetar essa disposição. E é interessante salientar que ano passado já teve um projeto de lei que ele começou a caminhar e havia previsão dessa suspensão, dessa proibição do despejo liminar, mas ele foi vetado pelo presidente. Então, caso o presidente aprove essa lei, qualquer imóvel pode ser enquadrado nessa lei? Não, Márcio. Especificamente sobre as locações, ele dispõe que dois requisitos principais. O primeiro é a respeito do valor. Essa proibição da liminar do despejo seria para todo tipo de imóvel? Não. Primeiro, seria para imóveis, se fosse residencial, aqueles que têm o valor de até R$ 600 de locação, e nos comerciais de até R$ 1.200. Mas seria ainda assim, todos esses imóveis que são dentro desse valor? Não. É ainda necessário que o locatário ele demonstre que, por conta da pandemia, que essa lei foi criada por conta da pandemia, então ele deve demonstrar que por conta da pandemia ele teve alguma redução no seu salário, a situação dele econômico-financeira ficou modificada de tal ponto que ele não consegue arcar com o aluguel e, ao mesmo tempo, sobreviver. E para os proprietários dos imóveis, eles vão ficar no prejuízo? Olha, Márcio, nós temos agora que analisar sobre duas óticas. Esse projeto de lei ele veio para tentar resguardar um projeto de lei mais de cunho social, mas de todos modos nós temos que analisar que nós estamos num período de uma economia que está um pouco abalada em razão da pandemia. Esse projeto de lei começou em 23 de março de 2020, agora nós já temos mais de um ano de tramitação. Então, enquanto de um lado nós temos o locador, que seu direito ainda existe, ele pode ainda entrar com ação de despejo até o momento, e essa lei ainda não foi aprovada. E por outro lado temos o locatário que, na sua parte hipossuficiente, deverá comprovar em juízo que não tem essa condição de efetuar o pagamento. Então, se essa situação for levada ao judiciário, competirá a cada uma das partes demonstrar: ele está de má fé? Então comprove a má fé. Porque quem alega tem que comprovar em juízo. E isso daí é facilmente comprovado através de redes sociais e tudo mais, prints, e tem essa possibilidade. Então, havendo má fé, as partes têm que comprovar em juízo. Hoje, no caso, fora essa lei, né? Qual é o procedimento comum quando a pessoa deixa de pagar o aluguel? Certo. A depender do contrato de locação que existe, tem certos requisitos para a concessão dessa medida liminar. O que é essa concessão da medida liminar? É uma medida que, uma decisão do magistrado, a primeira decisão do processo, já ordenando a desocupação do imóvel. Então, nós temos uns certos requisitos a serem cumpridos, a depender do contrato. Se o contrato tem
garantia ou não tem garantia, contrato de tempo determinado, indeterminado. Temos um rol lá de requisitos na Lei 8.245, que é a Lei das Locações, a serem cumpridos. Hoje, se cumpridos esses requisitos, o magistrado ele pode sim, ele deve conceder essa ordem de desocupação do imóvel, a ordem de despejo, liminarmente. Então, no caso, se essa lei for aprovada pelo presidente agora, e mesmo assim esse proprietário se sentir no direito e querer despejar essa pessoa, quais consequências que daria para ele? Primeiramente, nós temos que lembrar que a lei já dispõe que a única forma de reaver o imóvel é através do despejo, além do acordo, que é permitido em qualquer fase da negociação, da locação. Então, no primeiro momento, se o locador quiser ele mesmo, a autotutela de poder retirar o locatário, o inquilino do imóvel, ele pode sim correr até o inquilino, ele pode entrar com suas medidas legais, pleitear na esfera criminal, na esfera civil, pelos danos que ele sofrer, em razão dessa autotutela do locador. E essa lei, caso seja aprovada, tem um prazo para que ela se termine? Exatamente. Temos que lembrar também que a lei dispõe que, sendo aprovado, essa suspensão da medida liminar será até o dia 31 de dezembro de 2021. E após isso, em sendo aprovado, também tem mais um ano para o magistrado marcar uma audiência para negociar a respeito dessas ações de despejo. Você falou agora sobre a questão do acordo, né? Eu acredito que sempre um bate-papo entre as partes vai ter um final feliz, né? Mas dentro dessa lei, existe essa prerrogativa? Exatamente, Márcio. No artigo 5º dessa lei, ele já vem com um incentivo à tentativa de acordo, mas sendo frustrada essa tentativa de acordo, ele dá oportunidade da parte do inquilino, primeiro nos imóveis residenciais, de denunciar o contrato. O que é denunciar? Notificar o locador e poder sair do imóvel sem o pagamento da multa que existe, da multa contratual. Se ele comprovar que houve a redução do salário dele, as condições econômico-financeiras dele estão difíceis, né, em razão da pandemia. Do mesmo modo, no imóvel comercial, isso nós não estamos falando de um valor, porque não há limitação de valor neste ponto. Então, se for no imóvel comercial, inclusive, se ele comprovar que não, temos aqui, fiquei 30 dias parado, interrompido minhas funções em virtude do isolamento, ele também poderá gozar dessa prerrogativa. Fala para mim aqui, no caso, o pessoal de casa que talvez tenha aqueles imóveis que sobrevivem daquelas rendas, né? Como é que elas resolvem isso? Sim. Parágrafo 2º ainda desse, salvo engano, parágrafo 2º desse artigo 5º, ele dispõe que aquele proprietário de um único imóvel, excluído da moradia, que sobrevive unicamente da renda dele, e muitas vezes nós vemos, a pessoa tem um apartamento, mas tem um galpão, aluga o galpão, vive no seu apartamento, essa pessoa, ela não pode, o inquilino dessa pessoa, ela não pode se valer dessa situação de notificar e pedir para sair do imóvel sem a imposição da multa. Esta é a previsão desse projeto de lei que, lembrando, ainda não foi aprovado e ainda não foi sancionado. Explica pra gente sobre essa multa, no caso. No caso, a multa é uma multa que existe no contrato. Normalmente, as partes estabelecem uma multa. No mercado, nós vemos uma multa de aproximadamente 3 vezes o valor do aluguel para a parte que infringiu o contrato. Ou seja, pode ser a parte que está entregando o imóvel antes do prazo determinado, é uma infração do contrato. Então, essa multa, hoje, sem aprovação, ela pode ser válida, claro, na forma proporcional como a lei dispõe. Que matéria interessante, né? E bastante informativa. E se você quiser saber mais informações sobre ela, é só acessar o Tribuna Online. Muito obrigado, advogado e corretor de imóveis João Batista. E antes de chamar o break comercial, quero te dar uma excelente sugestão. Confere aí. Busca um futuro de sucesso para o seu filho.
Desde 2002, o Centro de Ensino Albert Einstein está no mercado trazendo excelência em educação, com material didático do sistema Eleva de ensino, deixando você mais próximo do aprendizado do seu filho. São 6.000 metros quadrados te proporcionando atividades físicas, como natação, defesa pessoal, idiomas e música. Da educação infantil a partir dos 2 anos até o ensino fundamental do 9º ano. E o melhor de tudo, com a opção de tempo integral com acompanhamento nutricional. É aqui que eu confio em deixar o meu bem mais valioso. Centro de Ensino Albert Einstein. Aqui no programa, na grande maioria, vocês sempre acompanham ambientes decorados privativos, como uma sala, cozinha, sala de estar ou até mesmo uma suíte, não é mesmo? Pois é, você já sabe diferenciar ambientes privativos de ambiente coletivo? É sobre isso que queremos falar agora. E agora comigo a arquiteta Mônica de Aragão, que vai estar explicando para a gente sobre ambientes coletivos, né? Pois é, Márcio, é um prazer estar aqui com vocês, gravando e falando sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante e da gente trabalhar, da gente conversar sobre. E a gente tem várias possibilidades de trabalhar um ambiente coletivo, seja ele externo ou interno, como será o nosso caso aqui. Então, em termos de ambiente coletivo, a gente pode pensar num restaurante, num hotel, né? E o ambiente coletivo, a gente deve pensar sempre tendo em mente que as pessoas diferentes vão usar, de vários tipos de cultura, gosto e tal. Então, se você trabalhar um restaurante, por exemplo, se você for trabalhar um restaurante, aquele cliente que está usando ali, ele vai procurar uma certa identidade com aquela marca ali. Então, ele vai passar pouco tempo no restaurante, ele vai procurar algum tipo de ousadia, alguma coisa que faça com que ele utilize aquela marca. Ou um hotel, por exemplo, um hotel boutique, ele vai estar ali procurando o que aquela marca traz para ele em termos de personalização, né? Diferente é o caso de um ambiente coletivo, por exemplo, que é residencial. No caso de um ambiente residencial, você procura um pouco de neutralidade, um pouco mais de neutralidade, porque a pessoa vai estar usando aquilo dele todos os dias, ela vai estar passando por ele todos os dias. Então, você tem que fazer de forma que você agrade mais ou menos a todo mundo. Quando eu falo de neutralidade, eu estou falando de uma questão do conceito, de você fazer algo que agregue e agrade a todo mundo, né? Igual aqui, por exemplo, estamos num projeto dela executado, num hall de entrada residencial, que a neutralidade teve alguns pontos de cores, né? Explica pra gente. Sim, no caso, esse projeto, a gente trabalhou com um ambiente, ele já existia, ele era um projeto que tem uma estrutura clássica, eu não mexi tanto na estrutura dele, e eu tive que aproveitar aquilo dali que já tinha e usar alguma coisa para quê? Para realmente dar aquela modernizada. Então, eu pensei realmente em fazer algo que fosse neutro, mas nesse caso a gente usou um pouco de cor. E como usar a cor? Quer dizer, a cor ela tem que ser usada com uma certa elegância, num caso desse, primeiro, para não enjoar ou não entrar em desacordo com o gosto de alguém. Então, nunca pode ser nada tão extravagante. Eu digo nunca, mas isso não é regra. A gente tem que tratar do ambiente onde nós estamos. Então, se você estiver aqui, nós estamos aqui em Vila Velha, Espírito Santo, se você estiver lá em Ibiza, você vai fazer outra coisa, você não vai fazer isso, você vai fazer uma coisa muito mais ousada. Mas a gente tem que estar sempre atento a quem vai morar ali, a pessoa que vai habitar aquilo dali, que vai estar ali todos os dias lidando com isso, né? Igual aqui você colocou 2 poltronas de cores azuis, né? Isso porque talvez está de frente para o mar e por isso que você trouxe essa ideia da cor. Sim, o azul, primeiro que eu gosto muito de azul. Então o azul é uma cor muito elegante. Gosto muito de usar o azul. E realmente nós estamos na frente do mar. Embora tenha usado azul, isso não é uma decoração que a gente chama de praiana. Ela não é, ela é contemporânea. Mas o azul foi o toque, foi a cereja do bolo, vamos dizer, para tirar aquela neutralidade total, não ficar neutro demais. O azul ele entra ali para dar aquela movimentada, né?
Eu percebo também, hein, arquiteto, que em alguns ambientes comerciais e residenciais o uso da madeira sempre está presente. Né? Sim, a madeira. Nesse caso, nós não temos a madeira natural. Isso aqui são painéis de madeira, de MDF, né, que tem o padrão da madeira. Mas a madeira, ela acolhe. A madeira acolhe e ela é sempre atual. A gente modifica, às vezes, as tonalidades. Hoje a gente tem até uma tendência na tonalidade da madeira. Até isso existe, né? Mas a madeira ela é sempre presente porque ela é nobre, mesmo não sendo a madeira, a lâmina natural, como é nesse caso, não é? Então a ideia de residencial e comercial sempre tem uma diferença de um para o outro, né? Sim, sim. Você vai entrar num super bacana hotel lá na Europa para passear e você tá ali de férias, você entra no hotel boutique, você não quer ver uma coisa totalmente neutra. Você quer curtir, você quer olhar o que tem de novo. Você vai passar o quê? Uma semana? Você vai passar 15 dias ali, né? Cansa, né? Exatamente. Agora é diferente, você está na sua casa e você quer um pouco de... Se você não quer, às vezes, o quadro que a avó do seu amigo ali, do seu vizinho pintou. Então, essa neutralidade, muitas vezes, ela é necessária por conta de questão de gosto mesmo, né? Mas isso também não é regra. Você pode fazer um super projeto aí de um empreendimento em que você pode imprimir um pouco mais de personalidade, mas você tem que ter um estudo de quem vai morar ali, para ficar uma coisa interessante e ousar mais, né? Que matéria interessante, né, gente? Tá vendo aí como tem diversos tipos de decoração? Decoração privativa, decoração coletiva comercial e também decoração coletiva residencial. Muito obrigado, arquiteta Mônica de Aragão, pelos esclarecimentos e te aguardo aqui no programa trazendo mais assuntos legais como esse, hein? E você de casa, empresário, comerciante ou até mesmo profissional liberal? Você se preocupa com a sua imagem nas redes sociais? Sabia que isso faz muita diferença nos negócios? E agora comigo a design interiores Adriana Voloski, que também se especializou em criação de conteúdo para o mercado do mundo decor, para os empresários e profissionais, né? O que precisa inicialmente para que tenha um sucesso na rede social? Precisa mais ter carisma, né? E criatividade para poder levar esse mundo, levar o conteúdo, criar essa conexão entre o cliente, entre o profissional e o lojista, mostrar todo mundo, todo o diferencial do mundo da arquitetura. É isso que eu faço. E hoje a rede social ela tem bastante peso, né, nessa divulgação, né? Com certeza, Márcio, é muito importante a gente estar engajado e aproveitar essa oportunidade, né? Porque a rede social está para todo mundo. Basta ter um telefone, saber falar e se comunicar, né? E mandar ver. Adriana, vamos imaginar que esse empresário ele acabou de abrir a sua loja, né? Ou até mesmo um profissional acabou de se formar. Qual é o primeiro passo para eles? Primeiramente, criar logo um Instagram, né? Ter o nome da loja e definir o público que você quer atingir para você poder conversar com esse público. É muito importante conversar com esse público, né? Ter essa linguagem do público que você quer atender, né? E o que você vai mostrar, o que você vai divulgar nessa rede social, dar dicas é muito importante. O público adora acompanhar dicas do que aquele móvel vai agregar naquele espaço, naquele ambiente, né? Qual a cor ideal para o quarto, para a sala. Então, dependendo do seu segmento, você vai dirigir ao seu público, você vai dar, né, conteúdo, criar conteúdo para ele, para que ele te acompanhe. Essa é a melhor forma. E não sumir das redes sociais. Então, botar a cara mesmo, fazer curso, né, de como falar, como se apresentar, fazer seus stories. Tem medo? Vai com medo mesmo, tá? É com medo que a gente tem que ir, tem que começar. E
E aqueles profissionais que não tem jeito, que são muito tímidos, como é que faz? Tem que começar, de qualquer forma. Então, pega seu telefone, você não quer aparecer, você filma o que você vai falar e coloca só o seu áudio ali. O importante é começar. Se você não começar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, começa devagar, vai aos poucos. E outra coisa, na câmera, no seu celular, você grava. Não gostou, você apaga. Né? E faz de novo, grava mais uma vez e vai tentando se posicionar assim, que aos pouquinhos você vai conseguindo. Se você não gravar, você não vai pegar a experiência. Tudo é assim, precisa começar e fazer. E se você ainda assim se sentir desconfortável, contrata um profissional de social media que vai te dar a direção, o que fazer, o que postar, né? Vai dar dicas. Você pode contratar uma pessoa só para te dar dicas do que postar, do que publicar, né, para esse público que você quer atingir. Adriana, e para esses profissionais ou até mesmo essas empresas que já têm um engajamento bacana na internet, na rede social, qual é o seu trabalho para que esse sucesso continue? É facilitar essa geração de conteúdo e trazer assim a minha experiência para esse mercado de luxo, né, que a gente adora esse mercado da arquitetura, trazer as novidades, os lançamentos, apresentar sempre, valorizando o mercado, o artista, o artesanato, a cultura regional. Então, com essa minha experiência, eu posso ajudar esse empresário a levar abrir o leque, né, levar uma gama de conteúdos para esse cliente de luxo, né? O mais bacana, gente, é que a Adriana, muito conhecida aqui na Grande Vitória, né? Ela está tendo trabalho até fora do estado, em Manaus, em Belo Horizonte. É diferente em outros estados? Eu acho que sem limite. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente não tem esse limite físico, né? Então, tem que aproveitar isso e embarcar e misturar. O nosso país é muito rico, temos uma cultura muito grande. É tão bacana você poder mostrar isso. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É estar lá em Manaus e mostrar a cultura capixaba, né? É estar lá aqui e mostrar a cultura capixaba para o manauara, né? Pegar o mineiro e mostrar a cultura do mineiro e a arquitetura dentro, né, desse nosso mercado. Isso é o que eu mais gosto de fazer. Ô Bruna, fala pra gente qual é a dica corporativa da semana, hein? Olá, Márcia! Olá, pessoal do Imóveis em Foco! Hoje, aqui no Momento Corporativo Metamóveis, eu vou apresentar para vocês a nova linha de assentos Folha da New Office. A nova linha de assentos Folha da New Office nasceu na ideia de versatilidade e conforto, podendo ser configurada com pés fixos e giratórios, mecanismos de ajustes e alturas diferentes de espaldar. Além das opções de pés e mecanismos, a New Office oferece uma cartela ampla de cores e acabamentos, tornando o seu espaço corporativo ainda mais personalizado. As poltronas Folha são ideais para ambientes de reunião, recepção e aproximação. Mas não deixe de usar a versatilidade da linha para usar a sua imaginação e compor o seu ambiente corporativo do jeito que você quer. E aí, Márcio, gostou da dica corporativa da semana? E você aí de casa, tá gostando de acompanhar o Momento Corporativo Metamóveis? Se quiser conhecer um pouquinho mais da nossa empresa e da linha Folha da New Office, é só agendar a sua visita conosco aqui em nosso showroom. Ficamos na Praia da Costa, em Vila Velha, sempre disponíveis para recebê-las. Até semana que vem! Muito obrigado, arquiteta Bruna Sardinha e toda a equipe da Metamóveis, mais uma vez trazendo exclusividade para o mercado corporativo do Espírito Santo. Aguardo todos vocês semana que vem, hein? E aproveitando esse delicioso café na cozinha funcional da Lacerda Planejados, iremos te mostrar um lindo projeto executado. Confere aí.
E agora comigo o diretor de projetos da Lacerda Planejados, o design interiores, Caio Damas. Ô Caio, aqui estamos agora numa loja comercial, um salão de beleza, Adriana Estilos Hair, que a transformação já iniciou na recepção, né? Isso mesmo, Márcio. A ideia aqui foi fazer uma grande transformação, dando foco na marcenaria, né? E também organizando melhor os espaços, dentro do que a Adriana já usava, né? Sem alterar muito a rotina de trabalho do salão de beleza. Aqui nós temos mais ou menos o quê? Uns 50 metros quadrados, que você meio que redividiu esse espaço. Isso, aproximadamente uns 50 metros quadrados. A gente mudou algumas coisas de lugar, deu uma repaginada e criou uma fluidez, né? Porque antes, por exemplo, a recepção era voltada para dentro do estabelecimento, né? Então, a primeira coisa que a gente quis fazer para trazer um ar de imponência para quem entra nesse espaço é colocar a recepção de frente para a porta, né? Dando um destaque para a logo da Adriana, do Salão Adriana Estilos Hair, com uma iluminação bacana para poder ficar bem chamativo. Ela já tinha uns lustres bem bonitos, a gente quis reaproveitar e, como eu falei no programa passado, né, sempre mesclar estilos deixa a decoração muito mais interessante. E aqui o bacana, gente, é que você, dentro do espaço, você tem total privacidade de quem passa na rua, né? Exatamente, né? Como a gente criou uma parede de marcenaria atrás do balcão de recepção, onde são feitos os pagamentos, né? Você cria uma privacidade tanto para quem está dentro do salão, fazendo alguma coisa, algum serviço, quanto para quem está lá pagando ou pedindo uma informação, né? E aí isso cria uma organização bacana no espaço comercial. E ficou uma marcenaria com uma cor muito bacana, né? Que não ficou aquela coisa tão puxada, ficou uma coisa suave. Qual cor que é essa? Essa é um MDF que nós temos, né, na nossa fábrica. A gente oferece lá na nossa loja, que se chama MDF Mineral. Ele tem uma aparência que lembra um granilite, é um pouquinho acinzentado, mas dependendo da iluminação ele puxa um pouco para o bege e ele é a peça principal dessa decoração. E compondo com ele, a gente trouxe o madeirado, trouxemos um tom amarronzado, mas tudo dentro de uma paleta harmônica e ao mesmo tempo moderna. Então a gente trabalhou dessa forma. Uma coisa que eu achei muito legal também, sabe o que é? Nessas cabines, né? Você fez essas divisões com peças traçadas, com vazados, ficou muito diferente e deu um movimento também, né? Exatamente, a ideia é essa, ritmo, movimento, a decoração não pode ser monótona. Você consegue fazer poucas coisas, mas coisas com um peso visual maior, né? Então, quando a gente trabalha geometricamente essas divisórias, ao mesmo tempo em que elas dividem os ambientes, elas deixam a visão percorrer o espaço, porque elas não criam um bloqueio, uma parede, né? Isso dá uma fluidez maior. Uma coisa que eu também achei muito legal, porque normalmente é embaixo da escada, fica aquele espaço perdido, né? E você entrou com marcenaria mais uma vez e quem não olha passa despercebido, né? Sim, ela precisava de um lugar para guardar, né, os equipamentos de limpeza, os produtos que ela vende aqui, o estoque dela, reorganizar toalhas e outras coisas, e a gente achou esse espaço bacana debaixo da escada, que é um espaço muito difícil de usar, né, de trabalhar, porque é um espaço inclinado, então geralmente trabalhar em marcenaria é mais difícil, mas a gente conseguiu executar bem executado e ficou bem legal. Na última gravação que nós fizemos, Caio, estávamos falando sobre estilos, né? Você explicou pra gente alguns estilos, as pessoas que mais gostam. Aqui, você foi para que estilo que esse salão ele acabou tendo esse segmento? Aqui a gente trabalhou um estilo mesclado, um estilo mais eclético, né? Entre o clássico, que é o que ela já tinha e o que geralmente a gente encontra nos salões, mas quebrando um pouco esse clássico com umas linhas mais retas, um estilo mais contemporâneo. Olha, o pessoal de casa que gostou, tem vontade de ter um espaço comercial todo transformado pela Lacerda Planejados, ou até mesmo aquele cantinho na sua casa que você está precisando dar aquela repaginada, né? Todo mundo dentro de casa, nesse negócio de Covid. Vale a pena, aproveita e faça o convite, Caio, o pessoal de casa, conhecer a Lacerda Planejados. É isso aí, gente, vem conhecer a Lacerda Planejados. Aqui a gente tem projeto, tem material bom, tem acabamento bom, tem uma equipe integrada para te atender. E é isso, a gente está aqui à sua disposição.
E agora comigo a nossa anfitriã, a pessoa que dá o nome a esse lindo espaço, Adriana. Realmente passou por uma transformação, né? Sim, Márcio, uma transformação que a proposta foi para trazer um ambiente mais climatizado para o cliente, trazer um ambiente mais harmonioso. Essa foi a proposta. E a Lacerda Planejados veio e atendeu todas as suas solicitações? Sim, todas. Estou muito feliz pelo trabalho deles, né? Porque o espaço ficou bem aconchegante, o ambiente bem climatizado, o espaço ficou bem convidativo. Bom, aproveita já que está convidativo, né, gente? Faça um convite para o nosso público vir conhecer pessoalmente e quem sabe deixar os cabelos maravilhosos, né? Agora quero aproveitar e convidar todos vocês a virem tomar um café aqui no nosso espaço. Um ambiente bem climatizado, tá? É agradável, fácil acesso de estacionamento e um ótimo atendimento para vocês. Realmente ficou lindo esse salão, né, gente? Muito obrigado e parabéns, Adriana Freitas, da Adriana Estilo Hair. Sua loja ficou encantadora. E parabéns também ao nosso diretor de projetos, Caio Dalmas, da Lacerda Planejados. Tá vendo aí, gente? Que loja maravilhosa. Não perca tempo e entre em contato com a Lacerda Planejados. E você gostou do programa Imóveis em Foco de hoje? E antes de finalizar essa edição, quero mandar um abraço a todos os corretores de imóveis pelo seu dia 27 de agosto. E todos vocês sabem do nosso compromisso, todo sábado, 9 horas da manhã, no domingo às 10 e na segunda, meio-dia e 35. E também nas nossas redes sociais, @Imóveis em Foco e também no Tribuna Online. Aguardo vocês aqui na TV Tribuna SBT. Comigo, Márcio Monteiro. Até lá, hein?